Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de quarta-feira tem o título Filipe e Natanael. Esses dois amigos, irmãos, a tradição chega a descrever que Filipe provavelmente fosse também um pescador. E ele tinha, de fato, o conhecimento de Jesus através dos seus feitos, até então, antes até dele assumir aquele chamado. Ou seja, os feitos que eu falo de Cristo, que Filipe tinha tomado conhecimento, era daquele que ele tinha até então ensinado, porque na Bíblia não menciona-se Filipe fazendo algum questionamento sobre a pessoa de Cristo. Mas nesse momento, em especial, quando ele se encontra com o próprio Jesus, agora ele fica deslumbrado. E à luz do que está em Deuteronômio capítulo 18 e o verso 15, como que uma profecia cumprida, ele encontra em Cristo aquele que teria sido proferido ou profetizado pelos profetas anteriores. E alguns atribuem esse texto que eu mencionei de Deuteronômio capítulo 18, o verso 15, à pessoa de Cristo também. E ali a nota de rodapé da Bíblia NVT descreve que, embora se acreditava que outros profetas surgiriam daquele que Moisés mencionou, a tradição judaica atribui muito àquela expressão que Deus levantaria um profeta melhor do que ele, ou um profeta igual a ele, melhor dizendo, seria o próprio Cristo. E a nota de rodapé da Bíblia de Estudo NVT deixa isso muito claro. E eu vou ler para vocês aqui o que está descrito nela, que diz assim, ó. Mais tarde, o judaísmo passou a ver esse profeta como uma grande figura messiânica. O Novo Testamento identifica Jesus como um profeta. Está lá em Atos capítulo 13 e o verso 18 a 26. Atos 3, não, perdão. Atos 3, 18 a 26. E continuando aqui, Filipe encontra com ele. Então chega para Natanael agora e faz aquela declaração bem bombástica. Olha, encontrei aquele que fora profetizado sobre ele. E eu quero ler para vocês esse texto na íntegra, aqui de João, capítulo 1, e o verso 43 até o verso 46. Aqui diz assim: No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galiléia. Encontrou Filipe e lhe disse: Siga-me. Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e lhe disse: Encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei e nos profetas, escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré, exclamou Natanael. Pode ouvir alguma coisa boa de Nazaré? Irmãos, olha o relato de Filipe, a pessoa de Cristo, com entusiasmo, com empolgação, com ânimo, e olha a maneira, digamos que desprezível, que Natanael observa aquela situação interessante, né? Filipe era um nome grego, logo Filipe não era judeu. Mas Natanael é um nome hebraico, é um nome judeu. Natanael significa Deus deu, ou presente de Deus. E Filipe quer dizer amor, de filéu, né? Fili, amor de cavalos, ou amor aos animais. Embora os seus nomes não tenham muito a ver com a história aqui em si, o que eu quero trazer com clareza é que Filipe tem o seu nome de origem grega e Natanael não. Filipe, por embora ser dessa origem, vê em Cristo uma pessoa totalmente diferente. Natanael, embora estudava as Escrituras e procurava conhecimento sobre a pessoa do Messias, teve uma percepção diferenciada. Mas, ainda assim, ele o acompanhou e foi com Filipe até o encontro. Sabe, irmãos, existe algo que é interessante para mim e para você, comprovar às pessoas quem de fato é Jesus, é chamá-las para com que elas a conheçam. E de que maneira eu poderia fazer isso? Um exemplo, você fala que a pessoa quando morre está descansando no pó da terra e está ali aguardando Cristo em seu retorno para trazer-lhe de volta à vida para, ou na ressurreição dos justos, ou na ressurreição dos ímpios. Em outras palavras, não existe vida após a morte. A Bíblia é muito clara, os mortos nada sabem, os mortos não voltam para o seu lar. E você fala isso para alguém. Aí alguém fala assim, olha, eu não consigo ver com esses olhos. Natanael não conseguiu ver que alguém de Nazaré seria bom para ser o Messias. Aí você chega, então vem cá e veja. Em outras palavras, eu não acredito que é dessa forma que a pessoa encara o estado do ser humano na morte. Aí você convida a pessoa a estudar a Bíblia. E quando você fala lá uma imensidão de textos que evidenciam isso, a pessoa fala assim, puxa, realmente, agora eu encontrei na palavra argumento sólido para defender esse ponto de vista. É a mesma coisa como aconteceu com Natanael e com Cristo, também ali.
Filipe chamou para convidá-lo e ele foi. Consequentemente, para fechar aqui o assunto, Natanael, quando vê, chama ele de três coisas. Primeiro de Rabi, quer dizer mestre. Depois chama ele de Deus. E em seguida de Rei de Israel. Olha só a declaração de Natanael em relação à pessoa de Cristo. Então Natanael exclamou, verso 49, Rabi, quer dizer mestre, o Senhor é filho de Deus, ou seja, o Senhor é igual a Deus, e rei em Israel. E por que isso? Nesse ponto, irmãos, Jesus chega a dizer assim, eu vi você embaixo da figueira. Mas ele viu na figueira fazendo o quê? O autor da lição aqui embaixo colocou que, através do livro chamado O Desejado de Todas as Nações, Natanael orava a Deus para que houvesse esclarecimento, ele trouxesse luz sobre o assunto. E ele colocou aqui uma parte que diz assim, ó, por discernimento divino, Jesus viu Natanael orando, buscando a verdade debaixo daquela árvore. Agora, olha o que é que diz uma meditação antiga, com um título chamado Exaltai-o, no dia 8 de março. Se você tiver essa meditação, então pesquise lá nos livros de Ellen White, né, tem um aplicativo que fala sobre isso, e você vai encontrar. Lá diz assim, olha que coisa interessante. Na ocasião em que Filipe chamou Natanael, Natanael havia se retirado para um bosque tranquilo, a fim de meditar sobre o anúncio de João e as profecias concernentes ao Messias. Orou para que, se aquele a quem João apontou ser o libertador, isso lhe fosse dado a conhecer. O Espírito Santo repousou sobre Natanael, com a certeza de que Deus visitara seu povo, levantando-lhes um poder salvador. Agora, diante dessa meditação, também nós encontramos mais argumentos de que ali houve sinceridade da parte de Natanael em busca da verdadeira pessoa do Messias através do que ele iria vir ou do que ele iria realmente se manifestar. O que eu entendo aqui? Houve sinceridade na pessoa de Natanael. É tanto que Jesus, quando chega para ele, totalmente desfazendo o que ele fala da pessoa de Cristo, ele fala assim, não vejo, eu chego a descrever assim, eis aqui um verdadeiro israelita. Lembra da expressão? Natanael, nome hebraico, nome israelita, nome judeu. Ele chega a descrever assim, vejo nele um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Irmãos, dolo quer dizer sem mácula, sem mancha, sem especulação, sem malícia. Jesus descreveu que naquela situação de Natanael, ele viu nele uma pessoa diferente. Então, a expressão que é dita nas Bíblias tradicionais, sem dolo, na Bíblia Nova Versão Transformadora, fala assim, um homem totalmente íntegro, um homem, de fato, honesto e leal. Essa foi a maneira como Jesus definiu Natanael, e isso encheu-lhe o coração, de maneira que ele aceitou a Cristo e agora o chamou de mestre, chamou de filho de Deus e chamou de rei de Israel. Que Deus, portanto, irmãos, nos faça sempre proferir sobre Cristo, ele em sua essência, em sua personalidade. E assim possamos reconhecer quem de fato é Cristo. Como está lá no capítulo 17, né? Que a vida eterna consiste em conhecer a Cristo e ao Pai que o enviou, a Deus o Pai. Isso só pode ser feito pela terceira pessoa da divindade, a saber, o Espírito Santo. Vamos orar? Querido Pai Celestial, que através dessa história de Filipe e Natanael, possamos também ser os Filipes deste mundo, levar pessoas ao Teu reino e fazê-las conhecer a Tua palavra de acordo com a Tua vontade. Dá-nos neste dia a Tua paz, perdoa nossas faltas, Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em sua presença. E se esse vídeo for interessante para você, compartilhe sobre ele, curta e peça para que as pessoas se inscrevam nesse canal, a fim de que nos auxilie a levar o Evangelho a mais pessoas. Deus muito te abençoe, um ótimo dia e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.